Eu sou a Melissa Santini, sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre querer ou não querer ser mãe, sobre não ter vontade nenhuma de ter filhos. Por que é importante isso? Para você ter claro se você não quer mesmo, e tudo bem se você não quiser, ou se tem coisas na sua história, marcas, feridas, crenças, que fazem com que esse espaço da maternidade não se abra. É importante a gente pensar nisso para você tomar essa decisão de querer ou não querer ter filho de maneira mais clara, para você ficar tranquila com o que quer que você decida. Então vamos começar a entender um pouquinho como é que é esse espaço da maternidade, como é que é esse espaço de querer ou não querer ser mãe, como é que a gente faz para abrir isso dentro da gente, com o que é que isso está conectado. Ser mãe, ocupar esse papel, assim como as outras coisas da nossa vida, também tem a ver com o que a gente acredita sobre isso. O que significa ser mãe? Quais crenças a gente tem sobre ter filho, o que a gente cresceu ouvindo sobre isso. Então, a nossa geração aqui, entre 30 e 40 anos, essa turma, a gente cresceu com mães, a maioria delas, focando muito na questão da independência, foque na carreira, filhos atrapalham. Tem famílias que falam muito mal sobre ter filho, né? Ter filho acaba com a sua vida, ter filho acaba com o casamento, ter filho acaba com a sua individualidade, ter filho vai te impedir de fazer tudo. Então a gente tem que ter claro que se você cresceu ouvindo essas coisas, é muito comum que você pense que um filho vai acabar com a sua vida, que um filho vai te atrapalhar em tudo, que um filho não vai ser algo bom, vai ser algo que vai te trazer muita dificuldade. Assim como tem o contrário, tem muitas mães que falam, meus filhos são as melhores coisas da minha vida. Ser mãe é o que mais me realiza, é o meu melhor presente. É muito bom ter uma família grande. Se eu voltasse o tempo, eu teria mais. Então, isso também vai moldando essa pessoa a pensar, é gostoso ter filho, é prazeroso ter filho, é um presente ter filho. É muito importante a gente ter isso claro para você começar a pensar. O que você sempre ouviu? Que crenças você tem sobre ter filho? Você acredita que é bom? Você acredita que atrapalha? Você cresceu sentindo que a sua mãe era realizada por ter filhos? Ou você cresceu percebendo que o fato de ter filhos fez com que ela ficasse muito frustrada? Ela coloca a culpa, às vezes, nos filhos de não ter conseguido realizar o que ela gostaria de ter realizado. Fiz tudo por vocês, abri mão de tudo por vocês, não consegui ter a carreira que eu queria por vocês, fiz tudo e mais um pouco e abri mão de mim. Então, como é que foi a sua história? Porque, preste bem atenção, se você cresceu sim, ouvindo, vendo e sentindo isso, que as crianças atrapalham, que as crianças impedem, como é que você vai abrir esse espaço dentro de você? Como é que ter filho vai ser uma coisa prazerosa? Como é que ter filho vai ser uma coisa que você fala, nossa, eu quero? Não quero, né? Vou ter uma criança que vai acabar com a minha vida, então eu não quero. Então, presta bem atenção. Essas crenças, elas vão entrando na gente, né? A gente vai consumindo aquilo e a gente vai cristalizando. Essas coisas, elas vão engessando dentro da gente. E aí, além de tudo que você ouviu e vivenciou e viu, tem o que você sentia, que é como é que você foi maternada. Tinha espaço para você ser filha? Tinha espaço para você ser vista, para você se sentir amada, para você se sentir valorizada? Porque o espaço para ser mãe tem a ver com o espaço como filha. Então, como é que eu vou abrir espaço dentro de mim? Estou fazendo assim porque eu estou abrindo espaço no meu coração aqui. Como é que eu vou abrir espaço dentro de mim para ter um filho, para maternar, se eu não tive esse espaço como filha? Então, como é que você foi maternada? Tinha um olhar amoroso? Tinha um olhar de atenção? Tinha um olhar de cuidado, de afeto? Porque no fim, isso molda muito a nossa personalidade, isso é o que define ali as nossas feridas, as nossas marcas, né, as nossas faltas. Então, se eu tive essa falta de espaço como filha, essa falta de ser olhada, de ser amada, de ter afeto, de ter esse olhar atencioso, é muito comum, é muito natural que eu não tenha esse espaço para ser mãe. Porque você está sendo leal
a falta de maternidade que você mesma viveu. Então essa pergunta ela é muito importante. Será que você não quer mesmo ter filho? E tudo bem se você não quiser. Mas será que você não quer mesmo? Ou será que você está sendo leal à falta de maternidade da sua mãe? Quando a gente fala de espaço, né, a gente está falando de espaço no coração mesmo. Né? Espaço na vida e espaço no coração. Porque para ter um filho, ele precisa caber, né? Para eu conseguir querer ter o desejo de ser mãe, é porque esse filho tem que caber dentro de mim. Não tô falando da barriga, não, tô falando do coração. Tô falando de eu desejar essa criança. De eu olhar para ela e falar, nossa, você cabe na minha vida, né? Eu tenho espaço para você, eu quero olhar para você, você é bem-vindo, você não me atrapalha, você é um presente para mim. Então a gente vai abrindo esse espaço conforme a gente vai entendendo como é que foi o espaço que nós mesmas tivemos. Tem pessoas que tiveram, como eu disse, mães muito amorosas. Claro que ninguém é perfeito. Quem me segue faz tempo sabe que eu sempre falo disso. Nenhum pai, nenhuma mãe vai ser perfeito. Sempre vão ter as questões, tudo bem. Mas quando a gente fala de espaço, é de perceber que tinha uma mãe que sim, te dava esse espaço como filha, esse espaço para você existir, de que você era bem-vinda. O desejo de ser mãe, normalmente ele começa a surgir quando a gente vai cuidando desse espaço. Junto com essa questão do espaço e com a questão das crenças, né? Que criança atrapalha, que criança é isso, que criança é aquilo, a gente também chega nos medos. É comum ter medos, né? Tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de acabar com a minha vida, eu tenho medo do que vai ser do meu casamento, eu tenho medo de me perder de mim, são muitos medos. Quando a gente chega nos medos, a gente tá falando das inseguranças, né? Insegurança de não dar conta de ter um filho. Aí a gente tem que entrar um pouquinho na questão de o quanto você se sente segura até em outras áreas da vida. O quanto você se sente segura como uma mulher capaz de conseguir lidar com o que quer que surja para você, de que você tem capacidade para isso, de que como mulher adulta você consegue sim ser mãe, de que como mulher adulta você consegue sim dar conta do que quer que apareça na sua vida. Não quer dizer que não seja desafiador, que não pode ser difícil uma coisa ou outra. A gente tem outros vídeos aqui para falar disso, sobre o dar conta de ser mãe, mas eu quero focar aqui especialmente em você começar a confiar mais em você mesma. E de que você precisa saber que você vai ser exatamente a mãe que o seu filho precisa. A mãe ideal é a mãe do filho, não é a outra mãe, é a mãe do filho. É a mãe que o filho precisa e ele precisa de você, né? Então, quando a gente vai pensando muito nos medos, é interessante você olhar para suas inseguranças, né? Para sua insegurança como mulher mesmo, como adulta, como uma pessoa capaz de dar conta do que quer que surja. Os outros medos, medo de acabar o meu casamento, medo de eu me perder de mim, medo de eu perder a minha individualidade, isso tem a ver com as crenças, que foi a primeira coisa que eu falei aqui. As crenças de que filho atrapalha, de que filho acaba com a vida, de que filho tira a individualidade. Quando a gente pensa em ter filho, quando a gente pensa numa criança surgindo, é verdade, ela vai sim ocupar muito espaço. Ela vai sim mudar a dinâmica do seu casamento. Ela vai sim fazer com que você tenha que pausar coisas para você cuidar dela. Isso é uma realidade. Só que aí a gente entra na questão do espaço. Quando eu tenho espaço para essa criança, quando eu falo, vem filho, pode vir, que eu tenho espaço para você, é natural. É natural essa mudança, essa movimentação nas peças da sua vida. Não é sofrido, pode ser difícil, não quero trazer aqui uma super romantização, porque sim, difícil, desafiador, mas tudo na vida é. Se você abrir hoje, você resolver mudar de emprego,
você resolver mudar de profissão, você resolver começar um curso novo, você resolver fazer algo muito novo para sua vida, isso vai trazer mudanças, isso vai fazer com que você tenha que mexer as peças, isso vai fazer com que você tenha que priorizar algumas coisas, deixar outras um pouco de lado. Isso é natural, certo? Com o filho é a mesma coisa. Na hora que ele chegar, vai exigir sim que as peças se movam. Mas por que isso é ruim? Por que isso é tido como algo tão difícil? Por que isso você acredita que é algo que vai acabar com a sua vida? E não como algo natural, que você vai mexer um monte de coisa, mas você vai ganhar um presente maravilhoso. Você vai ganhar o melhor presente da sua vida. Os filhos podem ser um grande presente, os filhos são uma grande bênção. Então, esse medo, né, esse medo de que tudo mude, ele é um pouco, talvez, imaturo da nossa parte, podemos dizer assim. É um pouco irreal, né, pensar em ter uma grande mudança e não querer que nada mude. E agora vamos entrar no medo de perder a individualidade. Eu me perder de mim, eu não quero abrir mão de mim, eu não quero deixar de ser quem eu sou. De novo, que crença é essa que você tem de que com filhos você vai deixar de ser você? Ai, Melissa, você tá sonhando, né? É lógico que com um filho é impossível. Eu vou querer fazer uma unha e eu não vou conseguir. Eu vou querer fazer uma coisa e eu não vou conseguir. Tá. Mas onde é que você construiu essa crença de que o filho vai te impedir de ser você? De que um filho vai te impedir de conquistar as coisas que você quer conquistar? Foi isso que você viu na sua casa, será? Será que você viu uma mãe que realmente foi engolida ali pela maternidade, talvez por um casamento não tão bom? Uma mãe que foi engolida e não conseguiu realizar todos os desejos dela, não conseguiu realizar o que ela gostaria, e ela sempre falou que era por conta dos filhos? Será que foi isso que você assistiu durante toda a sua infância e adolescência, e é isso que faz você ter muito claro de que um filho vai fazer com que você se perca completamente de você? Porque isso não é uma realidade. O que é realidade? A realidade é que sim, tem uma fase de grande doação, tem uma fase de grande entrega, tem uma fase mais desafiadora, uma criança pequena, é verdade. Mas o se perder completamente de você, isso tem mais a ver com você do que com o filho. Presta bem atenção no que eu tô falando. Você achar que você não vai ter mais vida tem a ver com você do que com o filho. Por quê? Existem mães, muitas mães, que com o tempo ali, né, passando os... Eu não vou dar o tempo não, sabe por quê? Porque cada experiência de maternidade, ela é 100% única. Eu tô com um bebê de 3 meses, eu tenho essa sensação às vezes, né, eu queria ter feito a minha unha ontem, eu não consegui, eu vou hoje. Às vezes vem essa sensação de que eu não consigo fazer nada, né, não tô conseguindo cuidar de mim. Só que em nenhum segundo eu, Melissa, tive essa sensação de que eu me perdi de mim. Não sinto que eu me perdi de mim. Eu sinto que eu estou num momento em que eu estou me dedicando à coisa mais importante da minha vida, que é o meu filho. Eu sinto que no momento, neste momento, eu estou vivendo 100% essa entrega agora. Isso não quer dizer que eu tenho menos valor. Isso não quer dizer que eu não seja mais eu, que as minhas coisas não existam mais, que eu não seja importante. Não. Significa que eu tô fazendo a coisa mais importante de todas. Acontece que a maternidade, olha, isso é muito importante. A maternidade, ela foi muito demonizada aí ao longo, nos últimos anos não, né? Acho que nas últimas décadas, talvez, eu lembro desde a minha adolescência, foi muito demonizada essa ideia de que abrir mão de você para cuidar de um filho, isso vai tirar todo o seu valor, porque ser mãe não tem valor. Porque ser mãe não é valorizado. Porque cuidar da casa, cuidar de um filho, não é valorizado. É verdade, isso é tema para outra discussão. Mas quem precisa ter isso tranquilo dentro de você é você.
de que sim, eu tô fazendo um trabalho muito importante. Eu abrir mão aqui um pouco de mim nessa hora é muito importante. Eu tenho muito valor eu conseguir abrir mão de mim para acolher um bebê. Tem muito valor eu ser a referência dessa criança no mundo. Tem muito valor eu conseguir dar amor pro meu filho a ponto dele crescer um adulto seguro. Isso é muito valioso, só que foi colocado numa caixa de que isso é ruim. Nossa, eu vou abrir mão de mim? Eu vou abrir mão de mim para ter um filho? Isso é péssimo. Isso é maravilhoso. Isso é o trabalho mais lindo que você pode ter. Eu tô falando isso a partir da minha experiência. E sempre vão ter os dois lados. Vão ter muitas mães que falam: eu amo ser mãe, eu amo meu filho, é o melhor lugar que eu poderia ter, eu teria mais filhos. E vão ter as mães que vão falar: Deus me livre, pior coisa que eu tive, acabou com a minha vida. Então sempre vão ter os dois lados. E aí a gente pode entender o que faz você, em que lugar você tá nessa balança. Eu tenho muitas amigas com filhos, muitas, e não sei, por uma coincidência, sei lá, todas elas falam o quanto amam ser mães. Então, ao meu redor, as mulheres com um filho têm essa experiência de amo ser mãe. Puta perrengue, cansa isso e aquilo, mas nossa, é muito bom. Nossa, é maravilhoso. Assim como tem pessoas que têm outra referência. Deus me livre, não aguento mais, acabou com a minha vida, se não fosse ele eu tinha conseguido outras coisas, ter filho é difícil demais. Quais são as suas referências? Além do que você viveu na sua casa, quais são as suas referências? Como é que são as mães ao seu redor? Quero só abrir um parênteses aqui bem rapidinho, de que o parceiro que você tem, o marido que você tem, a ajuda que você tem, seja da mãe, seja da irmã, seja da tia, seja paga, isso faz diferença na maneira de lidar com a maternidade. Mas isso é tema para outro vídeo, tá? Porque ter ajuda, ter com quem contar, ter com quem te aliviar, isso faz diferença, porque os primeiros meses ali, eles são realmente puxados, né? Muito exaustivo. Mas isso é tema para outro vídeo. Pode ser que você esteja me ouvindo até agora, esteja virando o olho e falando assim: tá bom, mas é isso que eu não quero. Tá bom, mas é isso que eu não quero. Eu não quero deixar de fazer minha unha. Eu não quero deixar de trabalhar. Eu não quero ter que isso ou ter que aquilo. Eu não quero ser impedida de tal coisa. Eu não quero. Perfeito, você não precisa querer. Esse vídeo aqui não é para você querer ter filho. É para você ter clara a decisão se você não quer mesmo ou se tem outras coisas aí que estão te impedindo de abrir esse espaço, entende? Tem uma última coisa que eu quero falar, que é sobre o lugar de mãe, que é você como mãe, que tem a ver com o seu lugar de filha. Muitas vezes a gente ainda tá tentando se encontrar no lugar de filha. Às vezes a gente está tentando, mesmo depois de adulta, ser vista pela nossa mãe ou pelo nosso pai. A gente está tentando ter um lugar de validação. A gente está tentando se sentir amada. A gente está tentando se sentir aprovada pelo pai e pela mãe. Mesmo adultas, isso acontece. 30, 40, 50 anos, a gente está ali magoada com a relação com a nossa mãe. Triste com o nosso pai. Triste no lugar de filha. Porque eu não tive o amor que eu queria, porque eu não tive a aprovação que eu queria, porque eu não me sinto bem aprovada, vista, validada, e eu tô buscando isso, eu tô querendo, eu fico chateada com a minha mãe, eu fico chateada com meu pai, nas reuniões de família eu fico triste, eu acho que eles preferem os meus irmãos, ou eu acho que eles não me reconhecem, eu tô sempre tentando me provar, eu tô tentando ser perfeita ali pra eles, eu tô tentando mostrar que eu sou uma boa filha, que eu sou uma boa mulher, eu tô tentando... Então você tá ali lutando ainda pelo lugar de filha. Pra gente virar mãe, a gente precisa fazer um pouco as pazes com esse lugar de filha. Pra gente virar mãe, a gente precisa crescer. Isso é muito importante. Pra gente virar mãe e ocupar esse lugar de mãe, a gente precisa crescer. Crescer como adulta mesmo. Amadurecer emocionalmente. E sair desse lugar de filha. Eu viro mãe, eu saio desse lugar da filha
mais imatura, que tá precisando, que tá com tanta dependência, que tá querendo tanto de afeto, de carinho, de amor, e eu vou para um outro lugar. Isso é muito importante. Muitas pacientes que eu atendo com depressão pós-parto, com depressão gestacional, essa é uma questão muito importante. Eu não consigo aceitar esse filho. Como é que eu vou aceitar? Como é que eu vou fazer as pazes com esse filho aqui? Como é que eu vou abrir espaço para ele se eu ainda tô ali, ó, brigando para ser vista como filha? Como é que eu vou abrir espaço para um filho, para eu ser mãe, se eu ainda não me resolvi como filha? E aí, conforme a gente vai trabalhando isso, né, que você vai se enxergando mais adulta, se libertando dessa necessidade de aprovação, reconhecendo a sua história, né? Não tive mesmo, talvez pode ser que tenha faltado mesmo, isso é uma coisa muito comum. Faltou mesmo, faltou amor, faltou aprovação, faltou afeto, faltou. Não tive mesmo, isso é extremamente dolorido. Mas aí agora, como adulta, a partir de agora, eu começo a escrever uma nova história, eu amadureço, eu crio a minha história a partir de agora. Então, na hora que a gente vai resolvendo isso, a gente vai abrindo espaço para essa criança. A gente vai abrindo espaço para você ser mãe, para você se sentir mais capaz, para você poder olhar para essa criança e falar: vem que eu tô mais curada, né? Eu tô aqui com o coração mais curado um pouco, agora eu posso olhar para você. Porque uma mãe que tá muito machucada, uma mãe que tá muito ferida, com muitas marcas, muito machucada, às vezes ela não consegue sair disso, né? Ela não consegue olhar para o filho, porque ela ainda tá precisando resolver as questões dela. Isso sempre vai ser assim, em níveis maiores ou menores, né? Nenhuma mulher é perfeita, nunca vai ser, a gente não é, nenhum homem também. As questões sempre vão existir, mas às vezes tem níveis de machucados emocionais, né? Às vezes tem níveis do quanto eu tô precisando ainda de... Eu tenho essa dependência emocional de que outros cuidem de mim, eu tô machucada demais, então aí fica muito difícil mesmo olhar para um filho. Então tudo isso é para você começar a pensar, é para você começar a se questionar, falar: peraí, será que se eu olhar para todas essas questões, esse espaço vai se abrir em mim? Não é uma obrigação, pode ser que não abra, de novo, e tá tudo bem se não abrir. Mas pode ser que abra. E se abrir, é um presente muito grande, é uma coisa que pode ser muito boa, é uma construção que pode ser maravilhosa na sua vida. Então, vale olhar com carinho. Até porque, às vezes, chega um momento que a gente precisa decidir, né? Precisa decidir, seja por conta da idade, porque tá chegando ali perto dos 40 e é uma decisão, né? O nosso corpo, ele tem um prazo, não adianta a gente falar que não. É muito comum que as mulheres estejam chegando perto dos 40 e aí elas começam a ter que decidir. Preciso decidir. Quero, não quero, vou congelar óvulos, vou engravidar. É uma decisão que precisa ser feita. Segundo, às vezes você tá num casamento com um parceiro ou tá namorando que quer ter filho, né? E você precisa, às vezes, decidir se você quer ou não quer, se tem esse espaço ou não tem. Então, vão ter vários vídeos aqui no canal. Eu tô começando a trazer esse assunto da maternidade. Eu atuo como psicóloga já tem 14 anos na clínica. Eu tenho um Instagram, que é o melissasantini.psi, que eu sempre falei muito sobre relacionamento, e agora eu tô abrindo aqui esse tema da maternidade. Aqui no canal vão ter muitos vídeos sobre isso, sobre esses medos de ser mãe, sobre como se conectar com o filho, como ter esse vínculo, como fazer a maternidade ser mais leve um pouco, como abrir esse espaço de maneira genuína, como driblar, né, a questão da carreira dos filhos. Então, eu vou trazer cada vez mais esses temas e eu espero que você comece a refletir sobre isso para tomar sua decisão de maneira bem tranquila. Eu quero que você escreva aqui nos comentários quais são suas principais dúvidas, quais são seus principais medos, o que você pensa sobre esse assunto para eu conseguir trazer mais vídeos com os temas que ajudem vocês. Aproveita e me segue aqui para você poder ser notificada quando tiver os outros vídeos.